Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia nessa manhã, obrigado, cantores e músicos. Se você tem a sua Bíblia nessa manhã, abra comigo no livro de Gálatas, a epístola de Paulo, o apóstolo, para a igreja na Galácia, capítulo 6, começando no versículo 14. O grande apóstolo disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vou ler outra vez. A única coisa na qual podemos nos gloriar. Você ouviu bem? A única coisa na qual podemos nos gloriar é na cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas longe esteja de mim gloriar-me ou me gabar. É o que a palavra aqui quer dizer. A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E quero usar como tópico a mensagem da cruz, parte 3. A mensagem da cruz, parte 3. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, obrigado pela sua graça. Obrigado por essa grande salvação, que é grandiosa, é o maior dom que o Senhor já deu para os filhos caídos da raça de Adão. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Santifique as suas palavras hoje, pois a tua palavra é a verdade. Eu peço tudo em nome de Jesus, que as perguntas no coração e na mente de alguns possam ser respondidas e que as necessidades sejam supridas. Pedimos tudo no grandioso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Outro dia recebi uma carta de uma senhora que disse: irmão Swaggart, tenho escutado vocês ensinando a palavra de Deus a respeito da cruz de Jesus Cristo e acredito que está certo, está correto, mas eu não entendo bem. O que eu faço? Me levanto toda manhã e digo 10 vezes: eu creio na cruz? Eu me ajoelho e repito outras coisas? Como eu posso acreditar? E a princípio pode parecer engraçado, mas não era para ser. Porque a igreja foi tão inundada de ensinamentos que levam a obras, cerimônias e rituais, e é comum para essa mulher pensar em algo assim. Mas o principal sobre a cruz de Jesus Cristo é que Deus fez de tal maneira que se aplica a todo mundo, e todos podem se aplicar a ela. O Gabriel pregou uma mensagem há 2 anos atrás a respeito da parte de ferro do machado que se uniu ao cabo sozinho, que alguns filhos de Israel tinham perdido quando estavam cortando árvores para aumentar sua escola, e ele mencionou que o Senhor fez com que aquele cabo se encaixasse no machado, e ele fez a cruz para se encaixar na sua necessidade. Não importa se você é negro, branco, amarelo, marrom, não importa se você é pequeno, grande, pobre, estudou muito ou não estudou, se você está doente ou bem, não importa quem você é. Você pode dizer: eu creio, Deus, pois é só isso que você precisa fazer. É dizer: Deus, eu creio. Agora, crer em quê? Quero falar um pouco disso,
de algumas coisas que mencionei nas últimas semanas. Primeiramente, acreditar que Jesus Cristo é a fonte. Coloque na tela, na televisão, por favor. Pode colocar. Jesus Cristo é a fonte. E isso é através de simplesmente acreditar que Ele é a fonte em relação a quem Ele é e o que Ele fez. Entendeu bem? Quem Ele é? Quem é Jesus Cristo? Será que Ele foi só um bom homem, meio enganado e pensava que era outra coisa? Que tinha talentos e dons excepcionais? Era o que ele tinha. Mas ele era homem, mas não era somente homem. Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é atualmente o Filho do Deus vivo. E você deve entender isso. Enquanto estou pregando isso, eu quero adicionar algo que não faz parte da mensagem, mas você tem que ouvir. Alá não é Deus. Jeová. Você pode até dizer Jeová Jesus. Não é Alá. E Alá não é Jeová ou Jesus, o Filho do Deus vivo. Alá era uma entidade demoníaca de deuses da Babilônia. Só existe um Deus. Preste atenção, o presidente Bush estava errado quando esteve em Londres, na Inglaterra, e eles perguntaram para ele: os cristãos adoram o mesmo Deus dos muçulmanos? E ele disse sim. Senhor presidente, eu discordo do senhor. Nós não adoramos o mesmo Deus dos muçulmanos. O Deus que adoramos é o único Deus de amor que existe. O Deus dos muçulmanos é um Deus de assassinato, de horror e terrorismo. Você tem que entender quem Jesus é nesse momento. E você tem que entender o que Ele fez e o que Ele veio fazer nesse mundo. Ele fez várias coisas, mas Ele veio com um propósito, que era pagar o preço na cruz do Calvário, para que os filhos caídos da raça perdida de Adão pudesse ser redimida. Entenda isso. Agora, quando ele nasceu da virgem, isso foi algo necessário. Se ele tivesse nascido como eu e você, teria nascido no pecado e não seria capaz de servir como sacrifício perfeito. Então ele nasceu como o Espírito Santo decretou em relação à Virgem Maria. E se tivesse parado por ali, nenhuma pessoa teria sido salva. Ninguém falou como Jesus Cristo falou. Até mesmo seus inimigos disseram: nenhum homem falou como esse homem. Mas se tivesse parado por ali, nenhuma alma teria sido salva. Suas curas foram tão maravilhosas que até mesmo seus inimigos não podiam negar a veracidade desses milagres. E tudo que podiam fazer era acusá-lo de curar e expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Mas ainda que suas curas e milagres fossem necessárias, se tivesse parado por aí, nenhuma alma teria sido salva. Para que eu e você fôssemos lavados no sangue do Cordeiro, como a mensagem que foi dada alguns instantes atrás. Quando eu ver o sangue, eu passarei por você. Glória a Deus. O diabo tem que saber que o sangue foi aplicado. Satanás tem que saber
que o sangue foi aplicado, todos devem saber que o sangue foi aplicado, os espíritos demoníacos têm que saber que o sangue foi aplicado, os anjos têm que saber que o sangue foi aplicado. Glória a Deus, o sangue foi aplicado. Ele veio até esse mundo para redimir a humanidade. E ele só pôde fazer isso indo até a cruz. Alguém me perguntou uma vez, e com certo sarcasmo, foi o que ele fez ou quem ele era? Ou seja, não tinha a ver com o que ele fez, mas quem ele era o que eles estavam dizendo. A resposta são as duas coisas. É quem ele é e o que ele fez. Agora, em segundo lugar, coloque na tela, por favor. A cruz de Cristo é o meio pelo qual todas essas bênçãos chegam até nós. Em segundo lugar, para quem está nos assistindo, e a cruz de Cristo é o meio pelo qual todas essas coisas nos são dadas. Você tem que ouvir isso. Existe uma discussão na igreja hoje sobre isso. Alguns dizem, não é a cruz que é o meio, ou seja, a cruz é que torna isso legalmente possível para que o Senhor faça o que faz conosco. A sua salvação é uma salvação legal. Você quebrou a lei e Jesus Cristo pagou as exigências da lei quebrada em seu favor. Glória a Deus, Ele pagou totalmente por ela. Você não deve mais nada, você não deve nada, porque os seus pecados foram lavados. A conta que eu devia foi paga há muito tempo atrás. E existe essa discussão na igreja sobre a declaração que a cruz é o meio e o único meio pelo qual a salvação, o batismo com o Espírito Santo, cura divina, bênçãos, resposta de oração, tudo que você pode imaginar, seja possível, através da cruz. É o meio e o único meio pelo qual todas essas coisas nos são dadas. O argumento é o seguinte: alguns dizem, não, são outras coisas. Que outras coisas? Quando você olha para a Bíblia, quais são as outras coisas que você encontra? Ah, bem, foi a ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, é claro, preste atenção, a ressurreição, na verdade, a cruz não dependia da ressurreição. A ressurreição dependia da cruz. E o que eu quero dizer com isso? Do que eu estou falando? Eu estou falando que se Jesus fez tudo o que tinha que fazer na cruz, só um instante, se houvesse um pecado que ele não tivesse expiado por ele, se ele não tivesse feito tudo o que foi até ali fazer, ele não poderia ter ressuscitado dentre os mortos. Eu acho que você não entendeu, vou repetir. Se ele não tivesse expiado por um pecadinho que fosse, ele não teria como ressuscitar dentre os mortos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o fato de que ele ressuscitou dentre os mortos garantiu que ele expiou por todo o pecado. Quando você vai até o Antigo Testamento para ver sombras e tipificações, você não encontra nenhuma que eu me lembre, nenhum tipo da ressurreição. E não me entenda mal, a ressurreição foi muito importante, claro que foi. Quando os anjos disseram, por que vocês buscam os vivos entre os mortos? Aleluia, glória a Deus. Oh,
Robert, dê um brado aí. Glória a Deus. Porque vocês estão buscando os vivos entre os mortos, Ele ressuscitou. Louvado é o nome do Senhor. Porque você busca os vivos entre os mortos. Primeiramente, ele apareceu para Maria Madalena. Sabe por que ele não apareceu para Tiago ou João, ou Pedro, ou Tomé, ou Natanael? Primeiro, sabe por quê? Porque eles não acreditavam que ele ia ressuscitar. Como você sabe, se acreditassem, no domingo de manhã eles teriam ido até o túmulo. Glória a Deus, aleluia. Dê um brado aí, glorifique a Deus aí. Mas, ainda que os seus discípulos escolhidos não tivessem acreditado nele, e eu tenho que deixar isso claro, as mulheres também não acreditaram nele. Ninguém acreditou. Ninguém. Mas pela manhã eles foram colocar ali especiarias em seu corpo. E eles também não acreditaram, senão não teriam levado as especiarias, porque um corpo vivo não precisa disso. Mas eles foram. Ainda que você pode perguntar, se eu estivesse ali, eu teria acreditado. Teria mesmo. Se na época você teria acreditado, por que a sua fé está tão fraca hoje? Todos lemos a respeito das pessoas na Bíblia. Pedro tinha um bocão. Se eu estivesse ali, eu não ia falar o que ele falou. Não, você falaria algo pior. Mas Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios, dá para imaginar o inferno que era a vida daquela mulher antes de encontrar Jesus? As outras mulheres foram embora porque a pedra do túmulo tinha sido retirada. Eles dizem que as pessoas tentaram encontrar aqueles soldados que guardavam o túmulo e não encontraram porque corriam demais. Brincadeira, não é verdade? Mas aqueles 4 soldados que estavam guardando o túmulo bateram todos os recordes correndo quando viram os anjos. O que você teria feito? E as outras mulheres foram embora. E Maria Madalena viu um homem pensando que fosse o jardineiro, e disse: se você me disser aonde ele foi colocado, eu vou até onde está o corpo dele. E ele disse: Maria. Só isso que ele disse, Maria. E meu Deus, o mundo dela mudou. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela se segurou nos pés dele e o abraçou e não queria soltá-lo. E ele disse: você tem que me largar. Glória, glória, glória. Não, não, não. A ressurreição dependia da cruz. A cruz não dependia da ressurreição. Apenas um tipo no Antigo Testamento, que era a limpeza do leproso. Eles traziam 2 passarinhos e um morria simbolizando a cruz, e o sangue era derramado na água e era usado para o processo de purificação, para mostrar que o leproso tinha sido purificado.
o outro era solto e saía dali, simbolizando a ressurreição. E mais nada. Mas todo cordeiro que era oferecido, milhões deles, desde o tempo de Caim e Abel, desde o tempo de Abel até o tempo da cruz, 4.000 anos, milhões e milhões e milhões, todos eram tipos de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. A igreja, entretanto, chega a dizer que a cruz de Cristo é o único meio pelo qual tudo nos é dado, vindo do Senhor. Em alguns círculos isso é ensinado. Se você tiver problemas, memorize 3 versículos e cite-os vez após vez após vez, e Deus então vai agir em seu favor. Eu sempre memorizo escrituras, e você também devia fazer isso. Mas essa cerimônia não pode te libertar. Preste atenção. O seu problema, o meu problema e o problema do mundo é pior do que imaginamos. O problema é o pecado. Vou dizer outra vez, vou repetir. O problema que está nos matando, nos destruindo, nos ferindo, que mata, rouba e destrói, é o pecado. Ainda que a cruz tenha resolvido tudo, o propósito principal da cruz era limpar de todo o pecado. Glória a Deus. Agora, parte da igreja agora está tentando dizer que quando você é salvo, o pecado não é mais um problema. Vou te dizer, me envie uma foto sua. Vamos levar para o nosso departamento artístico e vamos expandir, dar um zoom, deixar a foto bem grande, sabe? Nos envie uma foto sorrindo. Para vocês que dizem que o pecado não é mais problema, como alguns dizem hoje em dia, envie uma foto para a gente e coloque o seu nome embaixo. E vamos pendurar no saguão do Centro Familiar de Adoração. E embaixo vamos escrever: o maior mentiroso que você já viu. Porque não venha com essa estupidez. O pecado é o problema. E só existe uma resposta para o pecado, que é a mensagem que ouvimos mais cedo: quando eu ver o sangue, vou passar por você. Eu li um livro outro dia, eu não li o livro, na verdade. O Doni me mostrou e falou sobre esse livro. E não duvido da motivação do irmão que escreveu o livro, não questiono o amor dele por Deus, não é isso não. Mas ele disse: se você quiser a vitória sobre o pecado, jejue 21 dias. Agora, quando você tem 39 anos de idade, isso é uma coisa. Quando você tem quase 80 anos, aí tudo muda. Vocês estão me ouvindo? O que você vai fazer sobre aquela pessoa que não consegue jejuar 21 dias? Como eu te falei, a cruz supre toda necessidade, independente de quem seja a pessoa ou o problema. Você tem um hospital aqui, ia ficar cheio de pessoas que, se jejuassem 21 dias, eles iam morrer. Eu creio no jejum, é bíblico quando é feito da forma correta, mas a resposta para o pecado não está no jejum. A resposta para o pecado é a cruz de Jesus Cristo. Eu citei para você
que eu não venha me gloriar, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Essa é a única resposta. Mas grande parte da igreja diz que a psicologia humanista é aquilo que deve ser usado. A psicologia humanista, que Freud, Maslow e Rogers desenvolveram. Eu estava em Dallas, no Texas, algum tempo atrás, eu e a Frances, e estávamos esperando algo em um escritório, não lembro o que foi, e havia uma estante ali, e não sabia sobre o que era o livro. Escolhi um livro de maneira aleatória, mas eu peguei e era um livro sobre psicologia, escrito por um psicólogo. E não tinha nada a ver com o Evangelho. Mas era sobre uma grande convenção que aconteceu em Phoenix, no Arizona, unindo todos os líderes da psicologia que puderam ir nessa reunião. E ele disse assim: quer saber? Eu fui de um cômodo ao outro, de um cômodo ao outro. Um psicólogo dizia uma coisa e os seus seguidores estavam escutando ele, e o outro estava dizendo o oposto, e os seus seguidores estavam escutando ele. E ele disse: foi como se fosse uma sopa de vegetais. Ninguém sabia o que estava acontecendo ao certo. A única ajuda profissional que eu conheço, irmão, é Jesus Cristo e o poder dele para salvar. E vou te dizer, há mais ou menos 50 anos atrás, eu comecei a ver que isso seria um problema. E comecei a falar sobre isso e pregar em nosso programa de televisão. E a denominação que estava comigo tinha abraçado a psicologia humanista 100%. E ali estava eu, dizendo para o mundo que aquilo estava errado, que não estava certo. E eles não gostaram daquilo e não queriam ouvir aquilo. Então eles não gostaram do que eu estava dizendo e me disseram abertamente que não gostavam do que eu disse. Bem, estou dizendo mesmo assim. A glória a Deus. Jesus Cristo é a única resposta e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Jesus é a fonte de toda a bênção que temos, e a cruz de Cristo é o meio pelo qual essas bênçãos chegam até nós. Escuta aqui, se você quiser vencer o pecado de qualquer maneira, Jesus Cristo e a cruz é a única resposta. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste atenção. A cruz não foi utilizada quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden. Deus, ou a Trindade, não se encontrou e disse: temos que fazer algo porque eles caíram e etc, etc. Não. A cruz não começou ali. Começou muito antes desse mundo ser criado. Simão Pedro nos diz isso em sua primeira epístola, no capítulo 1, do versículo 18 em diante. Antes que Deus criasse esse mundo, antes que Ele criasse o universo, antes que Ele criasse o homem, através de presciência, Ele sabia o que o homem faria. Olha, Deus não foi pego de surpresa depois do que Adão e Eva fizeram. Aquilo não deixou o céu sem saber o que fazer, porque a maior criação de Deus tinha caído. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro.
Ele sabia disso quando fez o homem. Você pode dizer, eu não entendo. Ele sabia que o homem ia cair e que traria todo sofrimento e que mancharia essa terra de sangue? Sim, ele sabia o que o homem faria. Você pode perguntar, por que ele não se livrou de Adão quando Adão caiu e de Eva também? E criou um outro homem. Existem várias razões para isso. A primeira foi que o amor criou o homem. O homem não foi criado por causa de necessidade. Deus não precisa de nada. O amor criou o homem e o amor deve redimir o homem. Foi o amor que te redimiu. Você era um pecador longe de Deus. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E através da presciência, Deus sabia o que o homem faria. Antes da fundação do mundo, e a Trindade entendeu que o homem seria redimido, com Deus se tornando homem, tomando um corpo mortal e morrendo na cruz do Calvário, para que o homem fosse redimido. Essa foi a fundação do grande plano de redenção. Entendeu bem? Eu vou repetir. A cruz de Cristo é a fundação do grande plano de Deus para a raça humana. Toda doutrina bíblica é construída na fundação da cruz. E se essa doutrina estiver errada, é claro que não é errado se for bíblica, mas qualquer doutrina errada quer dizer que seu fundador, seja quem for essa pessoa ignorou a cruz, interpretou a cruz de maneira errada ou rejeitou a cruz. É ali que toda falsa doutrina começa. Porque toda doutrina bíblica, salvação, o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, santificação, justificação, se encontra somente na fundação da cruz. Quando Jesus morreu, o sofrimento que ele passou foi algo terrível, incomparável. Eu fiz um pequeno estudo sobre isso nos últimos dias e não foi aquilo que redimiu o homem, mas os líderes religiosos de Israel odiavam ele com uma paixão que não conseguimos nem explicar ou mesmo compreender. Por quê? Preste atenção. A religião é a pior coisa nesse mundo hoje. Você pode dizer, eu não entendo, como assim a religião é a pior coisa? A religião é algo que o homem inventa, que o homem instituiu, dizendo alcançar a Deus ou ajudar alguém de alguma maneira. E se começa no homem, então não pode vir de Deus. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. E esse relacionamento é com Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Deus se tornou homem, com o propósito de ir até a cruz e morrer, para que o homem fosse salvo. E estudando isso com os melhores autores que eu conheço, bateram nele sem misericórdia,
antes que ele chegasse na cruz. Bateram nele até que pedaços de carne estivessem penduradas no seu corpo, dilacerado. Ele deve ter perdido, e existem vários médicos aqui nessa igreja, mas ele tinha perdido muito sangue por causa do espancamento que ele sofreu. Muitas pessoas não sobreviviam o espancamento dos romanos. Foi um espancamento romano, não judeu. O espancamento judaico trazia 40 chibatadas. Então eles davam 39 para não quebrar a lei. O romano não havia lei para isso. A maioria das vezes aqueles que eram colocados na cruz não sobreviviam ao espancamento e morriam ali. E quando colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça, diziam que eram espinhos vencedores, que ficavam bem grandes. Aquilo então tocava o seu crânio e o esmagava. Eram chamados de espinhos vencedores. A cabeça dele ficou do tamanho de um balde. Então, essa teoria dos católicos do santo sudário, não é isso? Que eles dizem ser o lençol que esteve sobre a face de Jesus, é uma grande mentira. Como você sabe? Eu sei que Isaías profetizou que a face dele estava tão desfigurada porque tinham rasgado a barba da sua face. Literalmente rasgaram a barba, com raiz e tudo. E sua cabeça estava inchada como um balde. E ele já nem parecia mais um ser humano, mas parecia um animal. Se você quer saber quão ruim é o pecado, olhe para a cruz. Quão terrível é o coração do homem, a maldade no coração. Mas o mais chocante em tudo isso foi que quando colocaram os pregos em suas mãos, eu sei que imaginamos na palma das suas mãos, mas não foram colocados ali. Colocaram em seu punho. Se tivessem colocado na palma da mão, a carne teria rasgado. Mas colocaram no punho, e os judeus consideravam o pulso parte da mão. Pegaram seus pés e juntaram seus pés e colocaram um prego pelo dorso dos seus 2 pés. E preste atenção, para humilhá-lo da pior forma possível. Se você notar, a Bíblia diz que Tiago, João e os outros pegaram as mulheres e as fizeram voltar para longe da cruz. Por quê? Porque quando Jesus esteve pendurado naquela cruz, ele não estava vestido de nada. Tinham removido até o lençol para humilhá-lo da pior maneira possível. Perdendo todo o sangue que tinha perdido. Quando ele carregou a cruz, não carregou toda a madeira, carregou uma parte. Haviam 2 partes para a cruz: a parte vertical, que era fincada no chão, e a parte horizontal. Foi a parte que ele carregou, e pesava por volta de 80 quilos. A parte vertical ficava sempre no chão e não era movida. Eles carregavam aquela barra de madeira. E ele tinha perdido tanto sangue que ele caiu sob a cruz. E havia ali um homem chamado Simão de Cirene, que estava por perto,
haviam centenas, talvez até milhares de pessoas por ali, porque muitos tinham sido curados por Jesus. E convenceram Simão de Cirene a tomar aquela cruz. E eu não sei se Simão era negro ou não. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Mas se ele foi, a raça negra já carregou muitos fardos para o avanço da civilização. Mas o maior peso que qualquer homem já carregou, e se Simão era negro, então a raça negra tem um crédito que faz o inferno tremer. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Ele carregou a cruz com Cristo. E seus filhos se tornaram pilares na igreja. Um doutor sabe que quando sua força se vai, a primeira coisa que você perde é a voz. Se a voz fica fraca, você fica fraco. Essa é a primeira coisa que você perde. Mas quando Jesus morreu, suas últimas palavras não foram com uma voz fraca. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Em alta voz ele clamou: está consumado. Em suas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. E naquele momento o véu no templo não esperou a ressurreição ou ascensão ou exaltação. Joséfo disse que pesava quase 1000 quilos, 4 polegadas de grossura, 9 metros de altura. Nem 4 touros podiam rasgá-lo. Mas Deus, desde o topo, o rasgou, dizendo: todo aquele que quiser, venha e beba gratuitamente da água da vida. Glória a Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça. How sweet that sound, oh, that saved, well, a wretch like me. Well, I once was lost, but now, thank God I'm found. I was blind, oh, but now will I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my grief relieve. How precious that grace forgive me all I first believed. Eu creio que o Espírito Santo me disse para abrir essas portas. E não vou pedir mais de uma vez. Se você está aqui hoje e o pecado é um problema em sua vida, estando salvo ou não, e se você não está salvo, eu sei que você tem problemas com o pecado. E se você é cristão, você pode dizer: o que eles vão pensar se eu for até a frente? Esqueça o que as pessoas pensam e pense no que Deus sabe.
vem até aqui, crendo em Cristo e no que Ele fez por você na cruz. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus. Eu quero que você venha. Eu prometo que não vou te envergonhar. Pode vir. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious Vem até a frente. that grace unto the hour I first. Mais uma vez, maravilhosa graça. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved. Oh, like me. Well, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Quero que você olhe para o irmão Swagger por um instante. Quero que você, pela rádio, pela televisão ou internet, preste muita atenção por alguns instantes, por favor. Há muito tempo atrás o Senhor me disse, quando eles vierem, não importa quem são ou o que fizeram, diga para eles: eu te amo e que eu morri por eles. Deus te ama, não importa quem você é, Senhor, querida, não importa. Deus te ama. Que maravilha, que alegria. E eu vou orar, e quero que você abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos, e quero que você faça essa oração depois de mim, aqui pela televisão, internet e rádio também. Repetir oração não salva ninguém, não vai lavar os seus pecados, mas se você acreditar, vai te limpar e vai te sarar. Diga isso agora: Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus Cristo. E uma coisa eu peço: E uma coisa eu peço: retire esse pecado da minha vida. retire esse pecado da minha vida. Limpa-me Limpa-me com o Teu sangue precioso com o Teu sangue de precioso toda injustiça. de toda injustiça. Perdoa-me de Perdoa-me toda iniquidade. de toda iniquidade. Neste exato momento, E neste exato momento, com a minha boca, com a minha boca, eu confesso eu confesso o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. E em meu coração E em meu coração eu creio que Ele morreu por mim que Ele morreu e por que mim. Deus E que Deus o ressuscitou dentre os mortos. o ressuscitou dentre Neste os exato mortos. momento, E neste exato eu momento, aceito eu aceito o preço o preço que Jesus pagou. que Jesus pagou. E eu aceito Ele E eu aceito como Ele Salvador como Salvador da minha alma. da minha alma. E de acordo com E a de sua acordo palavra, com a sua palavra, agora mesmo, que não pode mentir, que não pode mentir, eu estou lavado, eu estou lavado, limpo, eu estou a limpo, prisão foi quebrada, a prisão foi quebrada, eu estou salvo, eu estou eu salvo, sou um filho de Deus. eu sou um filho de Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos e agradeça a Ele agora. Glória a Deus, glória a Deus. It was amazing. Dê um abraço em quem está do seu lado. How sweet that sound that saved. Oh, like me.
Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.